Olá a todos, meu nome é Júlio César, sou professor telecélula dos cursos de níveis 1, 2 e nível 3 da unidade Belo Horizonte. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é sobre um assunto de um backlight do Redmi Note 8, um aparelho Xiaomi, onde nós iremos fazer uma análise de todo esse circuito de backlight, como o funcionamento dele é, para poder resolver um possível defeito caso o backlight do seu aparelho pare de funcionar, certo? Então vamos lá, vou abrir uma ferramenta muito legal, muito interessante e muito importante para que vocês tenham na bancada de vocês, chamada Borneo Schematics, né? Tem gente que chama de Borneo também, né? A pronúncia dá no mesmo. Então pessoal, vamos lá. Eu vou abrir essa ferramenta e nós vamos, a partir dela, fazer uma análise e verificar tudo aquilo referente ao backlight desse aparelho. Então vamos lá, vamos ao Borneo. Aqui nós temos o Borneo Schematics, certo? Então nós temos algumas informações importantes aqui em cima e onde nós vamos abrir aquilo que a gente precisa, certo? Então eu venho aqui, ó, nessa aba número 1 aqui, chamada Hardware Solutions. Eu vou clicar aqui, vou escolher o Xiaomi, tá vendo? E vou descer até o Redmi Note 8. Vou clicar aqui, aqui nós temos várias opções, ó, de possíveis soluções de hardware, né? Essas soluções de hardware, elas ajudam bastante quando você vai fazer uma análise de um determinado defeito, de um determinado problema no aparelho. Então nós vamos procurar aqui, ó, olha lá, ó, LCD Light, né? Luz do LCD. Então, eu vou clicar 2 vezes nela, automaticamente vai abrir para mim na tela aqui, ó, uma aba, e nessa aba eu tenho algumas informações sobre o Xiaomi Redmi Note 8 LCD Light. Então, nós temos aqui a parte top da placa e a parte bottom, né? Frente e verso. Então, aqui nós temos, além dessa frente e verso, a legenda de cada trilha dessa daqui, ó, de cada malha dessa daqui, que fazem as interligações, certo? Entre os possíveis componentes que fazem tudo acontecer, que fazem tudo funcionar. Então aqui, desculpa, aqui nós vamos fazer a nossa análise. Vamos lá. Então, primeiro passo é saber quem são essas malhazinhas aqui, né? Então nós temos aqui, ó, essa de azul, LCM-CABC, essa, né, ela é uma malhazinha onde toda a regulagem de brilho desse LCD, né, ela vem a partir dela, então ela controla a regulagem de brilho do LCD. Então se a gente analisar aqui, ó, né, ela está ligada no pino 11 do conector do LCD e backlight. Nós também temos o LED 2 e o LED 1, né, que seriam os dois catodos, né, catodo 1 e catodo 2. Nós temos aqui esse protocolo de dados I2C, esse barramento de dados I2C, que são barramentos de dados lógicos, né? Nós temos o I2C SDA e o I2C SCL, que são barramentos de dados lógicos que fazem, né, que gerenciam o funcionamento de um determinado periférico. No caso, nós estamos falando do periférico aqui, que é o backlight, que ele não deixa de ser um periférico. Por ser um periférico, nós não temos o esquema elétrico dele, então toda a análise feita, né, de um backlight é feita a partir de onde? Daqui do seu conector, que é a porta de entrada dele no circuito. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse conector aqui, verificar quais são os terminais, igual aqui já está mostrando para a gente, certo? E verificando esses terminais aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, o backlight LED A, que é o anodo, nós temos o LED 2, que é o catodo 2, e nós temos o LED 1, que é o catodo 1, e o CABC, que é o controle de brilho através de um pulso PWM, um pulso lógico PWM, que faz com que essa regulagem do brilho seja feita a partir do que o usuário precise, né? Então, o que esse CABC faz? Ele reduz a potência média, né, geral, que é necessária para a tela e para a luz de fundo.
né, controlando o brilho do aparelho. Então ele faz exatamente isso daí, através dos pulsos que vem, né, PWM. Hora ligado, hora desligado, hora tem tensão, hora não tem tensão, e o controladorzinho faz com que funcione toda essa parte do brilho juntamente com outras partes mais. Então aqui nós temos a WLED Enable, né? En significa Enable, é onde nós estamos habilitando o funcionamento dos LEDs, né? No caso do backlight. Aqui nós temos, né, o anodo, igual já foi falado ali, em laranja. Nós temos a tensão 1,8 volts, que é a tensão, né, que é uma tensão de pulso lógico digital que vai fazer com que os barramentos I2C funcionem. E nós temos aqui a VPH Power. Essa VPH Power, ela é uma tensão, né, que é uma tensão chamada de tensão principal. Ela é uma tensão que pode variar, né, nos aparelhos Android de 3,8 a 5 volts, dependendo do modelo do aparelho. Então, geralmente, né, essa é uma tensão que a gente utiliza ela, levando em consideração uma média de 4,2 volts. Então, essa tensão de 4,2 volts da VPH Power, ela é muito importante para todo esse funcionamento que nós vamos ter aqui, ó. Inclusive para alimentar o circuito integrado que faz com que tudo aconteça, né? Que faz com que essa alimentação do backlight chegue a ele para ele poder funcionar. Então, pessoal, quando nós fizemos a análise aqui do conector FPC, né, que eu falei que a gente ia fazer uma engenharia reversa, então vamos lá, vamos entender aqui. Daqui desse conector FPC, certo? Sai essas informações aqui, ó. O LCD backlight LED anodo, catodo 2, catodo 1 e o ajuste de brilho. Aqui eles vêm para esse circuito integrado aqui, que é alimentado pela malha VPH Power. Tá vendo aqui, ó? Essa malha VPH Power, ela sai, né, ela é proveniente, certo? De um componente aqui, ó, chamado PMIC, Power Manager. Se nós colocarmos aqui o diagrama da placa aqui, ó, certo? Ela vai ser mostrada pra gente, ó, olha só. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui o conector e aqui nós temos esse Power Manager. Vindo para o layout da placa, o nosso conector, ele se encontra nessa parte da placa aqui, ó, tá vendo? E ele vem até esse Power Manager aqui, ó, que é o U1502. Esse U1502 é o nosso Power Manager principal, certo? Então, dele sai o Enable, certo? Que é o habilitador, para poder receber essa tensão de 4,2 volts da VPH Power. E também sai esses 4,2 que passam por alguns componentes aqui, ó, e chegam até o circuito integrado aqui, ó, que é o U2103, certo? Aqui chega também os pulsos lógicos de barramentos I2C, que são provenientes do processador do aparelho. Só que esses pulsos lógicos, eles trabalham com uma tensão lógica, que é uma tensão de 1,8 volts. Então essa tensão de 1,8 volts é a tensão que alimenta um barramento de dados I2C. Então, muita gente, quando vai fazer as medições desses barramentos de dados I2C aqui, ó, o que eles fazem? Eles pegam um multímetro na escala de tensão contínua normal e fazem a medição. Vai achar 1,8 volts aqui. Esse 1,8 volts que vocês irão achar aqui não necessariamente significa que nós temos pulsos lógicos de barramento I2C. Então, para que vocês consigam enxergar esses pulsos barramentos I2C, precisa de um equipamento chamado osciloscópio. E o seu osciloscópio, ele tem que estar habilitado pelo fabricante para poder fazer essa leitura dos barramentos de dados I2C, dos protocolos de dados I2C. Tá? Então, esse 1,8 volts que sai aqui, ele sai de um componente também que é um Power Manager, né? É um Power Manager secundário, que é o U1701, que a gente está vendo ele aqui, ó, que é exatamente esse aqui.
né? Que é um Power Manager secundário, que muitos fabricantes chamam ele de IFPMIC, certo? É um Power Manager secundário. Então, nós temos dois Power Managers nessa placa. O Power Manager secundário e o Power Manager principal. Daí nós vamos passar para a nossa outra parte da análise, verificando as outras abas aqui, né? Diagrama, layout e bitmap. Então vamos lá. Aqui a gente já viu essa abazinha chamada de Hardware Solutions. Então, nós vamos ver aqui uma outra aba que é muito importante para a gente poder trabalhar, que é o esquema elétrico. Então eu vou abrir aqui o esquema elétrico, vamos vir aqui em Xiaomi, certo? Vamos lá, o Redmi Note 8, maravilha. Primeiro nós vamos abrir o diagrama elétrico, então eu tenho aqui o diagrama elétrico dele, que é o que a gente vai analisar também, né? E logo em seguida que abrir esse diagrama elétrico, eu vou abrir também o layout da placa, né? É o famoso board view, né? É a visualização da placa, frente e verso. Então nós vamos ter um layout aqui, né? Onde a gente consegue, aqui ó, tá vendo? Eu tenho aqui frente e aqui eu tenho a parte do verso. Maravilha! Então com esse layout da placa aqui, a gente consegue, né, verificar tudo aquilo que é necessário. E vamos abrir também aqui uma outra funcionalidade bem bacana que tem aqui nesse Borneo Schematics, né? Que é uma funcionalidade chamada bitmap. Então, eu vou clicar aqui em Xiaomi, vou procurar aqui ó, o Redmi Note 8 e vou habilitar o bitmap dele. Agora que eu habilitei esse bitmap, eu vou clicar aqui no sidebar para eu poder ter uma visualização inteira da placa. Tá vendo? Ele me mostra a placa toda sem os componentes e também ele me mostra, né, quem está de azul aqui são os NCs, os Not Connected, né, os não conectados. Eu costumo brincar, né, aqui nas aulas que eu dou aqui na Telecela, que o não conectado ele liga ninguém a lugar nenhum, né? Mas ele realmente não é necessário no circuito, certo? E então quem está de azul aqui são os não conectados. Quem está de cinza são os GNDs, né, os ground, que são os aterramentos, são ligados ao negativo do aparelho. E todos esses de amarelo aqui são os componentes onde nós vamos fazer a nossa análise, né, os padzinhos dos componentes, onde nós vamos fazer as nossas análises. Então, quando a gente clica em algum componente e o outro componente fica, né, da cor vermelha, significa o quê? Que esses componentes eles têm comunicação entre si. Por exemplo, se eu clicar nesse componentezinho aqui, ó, nesse padzinho desse componente, ó, olha lá, outros ficaram vermelhos. Então significa o quê? Que esses dois camaradas aqui, ó, e mais esses dois camaradas do lado de cá, eles estão interligados através da mesma trilha, né? Eles têm comunicação entre si. Aqui a gente consegue ver isso, ó, aqui nesse Headline aqui, ó, ele está como off. Se eu clicar aqui e colocar ele como on, tá vendo aqui, ó, nós vamos ver aqui agora, ó, trilhas de interligação entre eles. Olha lá, ó, essas trilhas de interligação mostram pra gente tudo que está sendo interligado. Tá vendo aqui, ó? Se eu clicar do outro lado aqui, ó, tá vendo? Então, cliquei aqui, eu tenho as trilhas de interligação. E o mais legal é o seguinte, ó, que por mais que essa trilha esteja passando em cima de um outro terminalzinho, um outro pad, não significa que ela tem ligação com ele. Para que ela tenha ligação, ela tem que ter uma junção, um nó, que é essa bolinha aqui, ó, que fica nos pontos aonde realmente ela vai fazer a interligação. Então ela liga aqui, ela liga aqui, ela liga aqui. Se eu diminuir aqui, ó, e puxar para cá, ó, nós vamos ver que ela vai ligar nos outros dois aqui, ó. Então, eu tenho aqui um terminalzinho aqui, outro terminalzinho aqui, ó. Então ela vai interligar naqueles outros dois ali, ó. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, né? Vamos voltar aqui para o nosso backlight. Então, nós vamos começar a fazer uma análise do backlight. O que eu preciso saber, então, primeiro, né? Antes de começar a fazer uma análise? Antes de começar a fazer uma análise, eu preciso criar um ponto de partida. Onde é o meu ponto de partida? Igual eu já falei para vocês.
o nosso ponto de partida é o nosso conector aqui, ó. Então esse conector, que vai ser o nosso ponto de partida, certo? Eu não consigo começar, por exemplo, lá pelo circuito onde faz com que tenha a tensão de funcionamento do backlight, porque é a mesma coisa de eu tentar começar a subir uma escada pelo último degrau. Então eu sempre tenho que começar pelo início. Então o início é sempre o nosso ponto de partida. No caso, esse conector FPC aqui, ó, que é o conector do backlight. Aqui está me mostrando isso. Agora, onde que eu poderia ver isso? Onde que eu poderia achar isso? No esquema elétrico, por exemplo. Se eu colocar aqui, ó, eu tenho um esquema elétrico aqui com várias páginas. Então, onde que eu vou localizar isso? Então, é muito bacana quando a gente tem um programa, uma ferramenta, né, onde tem facilidades de verificação, né? No caso, essa daqui tem esse modo chamado Combine aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, pessoal, nós temos aqui, né, o Hardware Solutions, certo? E nesse Hardware Solutions aqui, nós temos a parte onde nós vamos começar a fazer a nossa análise, que é a parte aqui do conector do LCD, tá vendo? Então, para saber onde está esse conector do LCD, nós vamos pegar aqui, ó, o layout da placa, certo? Nós vamos pegar o layout da placa e vamos pegar o esquema elétrico aqui, ó. Então, nesse esquema elétrico, nós vamos clicar em Combine. No layout da placa, nós também vamos clicar em Combine. Vamos ativar esse modo Combine aqui, ó. Depois que eu ativei o modo Combine, o que eu vou fazer? Eu preciso achar o conector do LCD no esquema elétrico. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, no desenho da layout da placa, né? Que é o mesmo que a gente viu no Hardware Solutions. Vou clicar duas vezes, ó, automaticamente ele vai me mostrar quem? O conector aqui, ó, do backlight. Olha lá, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui no conector backlight duas vezes, ó, J2101, ele já me abre e já me mostra do lado de cá, ó. Tá vendo? Então, pessoal, é uma ferramenta muito bacana, é uma ferramenta que vai ajudar demais. Então, quais são os terminais que nós precisamos analisar aqui, ó, nessa parte aqui do Combine? Nós precisamos analisar, voltando aqui, ó, no Hardware Solutions, ó, nós vamos analisar os terminais 11, 17, 18 e 20. Então, primeiro a gente começa a fazer essa análise aqui. Vamos lá, que nós vamos fazer uma coisa chamada engenharia reversa. Nós vamos voltar e fazer o caminho contrário, certo? Para poder encontrar quem é o componente responsável por fazer toda essa parte do funcionamento do backlight e os demais componentes também que compõem essa malha, certo? Então, voltando aqui, ó, no nosso Combine Solutions, ó, vamos voltar aqui no Redmi Note 8, ó, vamos voltar de novo na parte de Combine Solutions para que a gente possa visualizar aqui, ó. Ativei novamente. Então, vou clicar duas vezes no conector. Ele vai achar para mim o que precisa aqui, ó. Olha lá, ó. Pino 11. Tá vendo? CABC PWM. Pino 17. Catodo 2. Pino 18. Catodo 1. E pino 20. O anodo. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui, ó. Pino 11. CABC, catodo 2, catodo 1 e anodo. Maravilha! Então agora nós vamos fazer aqui essa análise. Onde nós vamos encontrar esse componente que está ligado aqui nesse conector FPC, certo? Então, para encontrar esse componente que está ligado no conector FPC, nós temos aqui, ó, um pouco mais para baixo, um componente chamado U2103. Esse componente aqui é o componente que vai mostrar para a gente todo o funcionamento do backlight. Então, se nós voltarmos aqui no Hardware Solutions, nós vamos fazer a seguinte caminhada. Ó. Nós vamos sair daqui do conector e vamos fazer a caminhada. Ó. Todos eles aqui, ó, toda essa procura aqui, ó, nós vamos chegar, ó,
até um único componente, que é esse componente aqui, ó. Ele está do lado de processador e memória, tá vendo aqui, ó? Então, voltando aqui no nosso diagrama, certo? Nós vamos analisar quem é esse componente, olha só. Vou diminuir aqui, ó. Pegando aqui, ó, perto de processador e memória, nós temos o componente que é o U2103. Como que eu cheguei até ele? Hardware Solutions, olha lá, ó. Eu tenho aqui o outro lado da placa que me mostra esse componente aqui, ó. Nós temos uma bobina, um capacitor, aqui outro capacitor, aqui nós temos uns terminais de contato. Então, se eu vier aqui no layout da placa e diminuir, ó, olha lá, uma bobina, um capacitor, aqui em cima nós temos os terminais de contato, tá vendo? Então, esse é o circuito integrado ao qual a gente vai ter que fazer a nossa procura, certo? Então, eu vou combinar de novo aqui, ó. Combine, venho no diagrama elétrico, combine novamente, clico aqui no ativador do combine e vou clicar em cima daquele componente onde eu quero encontrar ele lá no esquema elétrico. Ó. 2 vezes, olha só, ele já achou para mim aqui, ó. Olha lá, ó. U2103, tá vendo aqui, ó? Então agora nós sabemos que na página 16 nós temos um circuito integrado que é o U2103 e é o responsável por fazer toda essa ligação, certo? Então, o caminho que nós vamos seguir é exatamente isso aqui, ó. LCD, tá vendo que tá no bloco LCM, backlight, LED, A, de anodo, tá vendo aqui, ó? Então, nós vamos voltar para o esquema, página 16, vamos lá, ó. Vamos colocar na página 16 aqui, ó, e vamos começar a nossa análise em cima do circuito integrado que faz o funcionamento do backlight. Então vamos lá. Aqui eu tenho a trilha, né, a malhazinha do anodo do backlight. Então, o caminho contrário que nós estamos fazendo é saindo lá do conector, olha só, nós vamos sair aqui do conector, ó, dessa malha aqui, ó, LCD, BL, LED, A, anodo. Nós vamos sair dessa malha e vamos chegar aqui nesse lado do circuito, ó, LCD, BL, LED, anodo. Então o caminho que nós estamos fazendo é o caminho contrário. A setinha está mostrando que aqui está saindo, mas na verdade esse caminho aqui que a gente está fazendo, a gente chama de engenharia reversa. Nós vamos fazer um caminho contrário. Então voltando aqui, ó, eu tenho capacitor, né? Eu tenho alguns outros componentes, mais capacitores, eu tenho diodo, tá vendo? E aqui eu tenho essa ligação aqui, ó, chamada OVP, né? Que é uma das saídas que eu tenho do CI. Esse CI ele é um LM3697YFQR, né? O LM ele é um amplificador de potência, então ele vai fazer o papel aqui, né, de um conversor boost, onde ele vai elevar a tensão. Então ele tem uma tensão de entrada, que é uma tensão de alimentação, e ele eleva essa tensão, né, fazendo um step up, né, pegando uma tensão de 4.2 volts e elevando ela, né, para aproximadamente 20, 21 volts, que é mais ou menos a tensão de funcionamento aqui desse backlight, certo? Então nós vamos entender isso daí, ó. Agora que nós encontramos quem é o CI a partir da engenharia reversa, nós vamos fazer agora o caminho correto, que é o caminho da entrada de alimentação da malha VPH Power, que é a malha principal de alimentação do backlight, certo? Esse caminho de entrada de alimentação aqui, ó, nós vamos passar por alguns componentes, né? E esses componentes vão ajudar para que tudo aconteça, né? Como o James gosta de falar nos vídeos, né? A mágica vai acontecer a partir daí. Então vamos lá, galera. Aqui nós temos, né, um componente onde ele tem uma resistência de 600 ohms, né? Isso aqui é um indutorzinho com uma resistência de 600 ohms.
E nós temos aqui também um outro indutor, certo? Nós temos aqui também 2 capacitores. Então, se a gente seguir essa malha aqui, ó, nós temos uma junção entre elas aqui. Então, o 4.2 volts do VPH Power, ele entra aqui. Ele passa por esse indutor aqui, ó, e vem até o diodo, certo? Aqui também ele vem, passa por esses 2 capacitores aqui, passa por esse resistor de 10R aqui, né, de 10 ohms, e ele chega até o IN. O pino IN desse CI é o pino chamado input. Input significa entrada. Então, aqui é a entrada de alimentação principal. Vocês podem ver também que além dessa entrada de alimentação principal, eu tenho aqui também, né, um outro caminho onde esse VPH Power dos 4.2 ele entra, que é esse terminal chamado SW, significa switch. Ele é um chaveador onde mostra que está chegando a alimentação e que o CI pode funcionar, ou seja, ele vai habilitar o CI para poder funcionar porque ele sabe que está chegando a alimentação ali, certo? Então, nós temos aqui, só para recapitular, alimentação VPH Power 4.2 volts, passa pelos componentes, chega até o CI, certo? Então, aqui nesse CI, nós temos onde tudo funciona. Então, nós temos, né, as entradas dos barramentos I2C, nós temos todas aquelas outras malhas que nós vimos lá no Hardware Solution. Tá vendo aqui no Hardware Solution? Quando eu mostrei para vocês essa legenda com essas malhas aqui, ó, então todas elas estão contidas aqui também no diagrama, certo? Aqui nesse diagrama nós temos 3 saídas aqui, ó, para catodos diferentes. Então aqui eu tenho catodo 1, catodo 2 e aqui possivelmente teria um catodo 3 caso fosse necessário. Então esse catodo 3 aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser um NC, um Not Connected. Então ele vai ser um não conectado. Aqui nós temos 2 terminais ligados ao aterramento e aqui todos os outros que fazem funcionamento, né? Aqui pino B3 input, pino D3 switch, né? Pino A2 barramento de dados I2C SDA, né, dados. Pino B2, barramento de dados I2C SCL, pulso de clock, né? Aqui nós temos alimentação 1,8 volts e o enable, o habilitador que está ligado no pino A3, né, o habilitador de alimentação de 1,8 volts. Aqui nós temos o controle de brilho CABC e o pulso PWM que faz com que ele funcione. Tá vendo na entrada PWM aqui, ó? Aqui nós temos esse Over Voltage Protection, né? Que isso aqui é uma saída onde ela está ligada a alguns componentes que fazem a proteção de uma sobrecorrente, né? Uma sobretensão. E que está ligada também na malha do anodo, que é a malha que trabalha com uma tensão mais elevada para alimentar o backlight. E aqui nós temos catodo 1, catodo 2. Então aqui, todos os terminais referentes a esse circuito integrado aqui, ó, que é o LM3697, que é um conversor boost, né, que eleva a tensão. Numa placa de smartphone nós temos conversores boost, que elevam, conversores book, que diminuem essas tensões também. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender agora como que funciona tudo aqui, ó. Então, voltando aqui, né, no nosso esquema elétrico, eu posso colocar aqui também na paginazinha bitmap. Tá vendo? Aqui no bitmap eu vou localizar aonde está o circuito integrado, o U2103. Olha ele aqui, ó. Então, se eu der um zoom aqui, ó, olha que legal. A gente consegue ver todas aquelas ligações, os 2 pinos ligados ao GND e aquele terceiro catodo que a gente não vai utilizar, que aqui ele é um NC, Not Connected. Tá vendo? Então, vamos voltar aqui para o nosso diagrama elétrico para a gente continuar a nossa análise. Como que tudo funciona? Vamos lá, sem mais delongas, né? Entra 4.2 volts aqui. Esses 4.2 volts alimentam o circuito e chegam aqui nesse indutor, né,
no modo convencional de alimentação, né, onde passa esses 4.2 até chegar nesse diodo. Quando chega nesse diodo aqui, ele passa por esse diodo, que esse diodo aqui é um diodo chamado diodo Schottky, é um diodo de funcionamento rápido, né, de gatilho rápido, onde ele trabalha com uma queda de tensão variando ali entre 2 a 3 milivolts ali mais ou menos, né? Então aqui quando entra os 4.2 do outro lado, provavelmente vai sair aqui 4 volts do lado de cá. Então esses 4 volts que estão saindo aqui, que eles estão fazendo? Eles estão, de certa forma, né, energizando esses capacitores que estão aqui, ó. Aqui nesse habilitador eu tenho, né, um switch, eu tenho um chaveador de pulso PWM. Lembra que o pulso PWM que entra aqui, ele faz com que esse chaveador funcione. Então esse chaveador com esse pulso PWM aqui, é como se aqui tivesse, né, esse switch, uma chave, que ela fica ligando e desligando em milésimos de segundo aqui, ó. Então, toda vez que ela estiver desligada, vai passar esses 4 volts para cá, alimentando essa parte do circuito, energizando esses capacitores aqui, ó. Quando essa parte estiver aberta, né, isso vai acontecer. Agora, quando essa parte estiver fechada, o que acontece? Do lado de cá já não vem mais o positivo, né? Inverte a polaridade. Então aqui onde estava positivo, vai cair o quê? A nível zero. Aqui vai estar ligado como se fosse no terra. Então cai a nível zero. Quando cai a nível zero aqui, esse indutor, por alguns milésimos de segundo, ele para de deixar essa energia passar para o lado de cá. Então o que ele faz aqui nesse caso? Ele começa a gerar um campo eletromagnético aqui, ó. Esse campo eletromagnético que é gerado aqui, ele faz com que esse indutor aqui, depois de alguns milissegundos, deixe passar uma corrente elétrica, que é quando o nosso habilitador aqui já abriu novamente. Então aqui passa por esse diodo, passa por tudo aqui uma tensão mais elevada, que é compensada por esses capacitores, que gera os nossos 21, 22 volts de alimentação, né, do nosso backlight. Então, toda essa alimentação do backlight, ela se dá através, né, dessa funcionalidade toda desse circuito, que é um circuito, né, de um boost, né, que é um circuito de elevação da tensão, né, um step up. E essa alimentação elevada passando por todo esse circuito faz a alimentação do nosso backlight. Pode acontecer, Júlio, do problema estar, por exemplo, em um dos catodos? Pode acontecer sim, do problema estar em um dos catodos. Não, isso não é difícil e nem impossível. Existe um defeito, né, chamado half backlight, e esse half backlight, half significa metade. Então, quando a gente fala de metade do backlight funcionando, pode acontecer de uma das metades dele, sendo o catodo 1 ou o catodo 2, ela ficar um pouco mais escura. Não vai ficar totalmente escuro, né? Porque o catodo 1 ele vai acabar iluminando se o problema for no catodo 2 e vice-versa. Então pode apresentar algumas manchas na tela, algumas coisas, né, que podem mostrar que um dos catodos não estão funcionando. Então esse defeito é chamado de defeito de half backlight. Isso é bem mais tranquilo de encontrar, porque quando a gente tem um problema de half backlight, o meu anodo aqui, ó, ele existe. Então eu vou conseguir achar a tensão aqui do anodo, certo? Só que um dos meus catodos, ele não vai estar funcionando. Pode ser algum filtro, né? Tem os filtros que são interligados entre o circuito que faz a amplificação e a tela, né? O conector FPC, chamados filtros EMI, onde eles também protegem de uma sobretensão, uma sobrecorrente, caso você coloque uma tela paralela ou caso tenha algum problema no circuito ali, eles vão vir a proteger. É muito comum
as pessoas que não têm muito conhecimento em esquema elétrico, tirar um filtro AMI desse aí que está danificado, que não está funcionando, e fazer um jumper. Aí esses jumperzinhos vai deixar passar, né, uma sobrecorrente lá e isso vai danificar o seu backlight. Então pode acontecer de você colocar um backlight, né, uma tela que não é original no seu aparelho, ela funcionar por alguns minutos ou talvez até um dia ou um pouco mais e depois ela parar de funcionar. Muitas vezes pode danificar, né, a própria tela, se ela não tiver uma qualidade original, se ela for uma tela paralela, e muitas vezes pode também danificar esse circuito todo aqui. Ó. Pode danificar, por exemplo, um indutor desse, um filtro, pode danificar até mesmo o circuito integrado LM3697, que é o circuito que faz com que tudo funcione aqui, certo? É o circuito que ele trabalha como um boost conversor, né? Um boost converter. Então, pessoal, tá dito. Isso daqui foi uma análise que nós fizemos, né? Uma análise completa aqui do funcionamento de um backlight. Espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo. A gente vai, né, colocar um assunto bacana em pauta aí e o nosso próximo vídeo vai ser um assunto bem legal, iguais foram todos os anteriores. Muito obrigado a todos aí e voltaremos com mais vídeos esclarecedores, mais vídeos que são importantes para o aprendizado de vocês. Muito obrigado aí.